Interessante o evangelho de hoje. Há uma contradição que nós precisamos entender. Jesus cura o leproso e depois ele diz para o leproso o seguinte: não digas nada a ninguém. Não era para divulgar no Facebook e no Instagram? Não era para mostrar, mandar para todo mundo? Olha, cara, ele é o cara, curou o leproso. E aqui diz, né, que a fama dele foi se espalhando. Realmente, a fama precisa ser espalhada. A de Deus, Jesus precisa ser reconhecido. E a fama dele foi crescendo por todos os lugares. Todo mundo foi reconhecendo. Ele, porém, se retirava para lugares solitários para rezar. Como é que pode? Não fale nada para ninguém. Quando a fama dele cresce, ele se esconde. Era o momento dos holofotes, tudo. Era o momento dos likes. Ele foge. Porque Jesus precisava ser reconhecido como Deus na cruz. Era lá. Vocês veem que na hora, é Marcos que me parece que traz esse detalhe. Quando ele estava lá na cruz, que ele morre, aí um soldado romano, um pagão, reconhece. E ele diz: esse realmente é verdadeiramente o Filho de Deus, na morte. Porque as pessoas, eles ainda não tinham aquela capacidade de olhar para Jesus e vê-lo como Deus, estavam vendo como um homem. Eles não podiam reconhecê-lo somente assim. Jesus tem essas duas naturezas, a humana e a divina, mas ali as pessoas o viam como homem, mas era preciso reconhecê-lo como Deus. Então, quando as pessoas o elogiavam, faziam tudo aquilo, ele fugia. Lá na multiplicação dos pães é a mesma coisa, né? Ele multiplicou os pães, aí o pessoal, nossa, o cara, encontramos agora uma pessoa que não vai nos deixar com fome mais, ele é um verdadeiro profeta, ele fugiu. Aqui, meus irmãos, está um dado da espiritualidade católica. O dado da espiritualidade católica é esse: convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele apareça e eu desapareça. É eu que tenho que desaparecer. E aqui vai um recado, né, para os evangelizadores de hoje. Vocês aí com seus Instagrams, com seus Facebooks, ou os meios que você tem de evangelização, vocês estão evangelizando com que intenção? De você aparecer ou desaparecer? Ao mesmo tempo que aparece, não deve aparecer. Quem deve aparecer é Jesus Cristo. É por isso que tem pessoas aí que endeusaram determinada pessoa. Quando ela morre, ela se enterra junto com ela, porque para ela não tem mais sentido a vida, porque aquela pessoa que ela tinha como o grande, o cara morreu. Então aquela pessoa, na verdade, não levou-a para Jesus Cristo, levou-a para ela mesma. Nós vivemos esse tempo do narcisismo, né? Narciso, lá na mitologia grega, foi uma pessoa muito bonita, um rapaz muito bonito, que ele se achava bonitão, e a beleza dele, ele se apropriou da beleza dele tanto, de uma forma tão grande, que um dia ele foi ver o reflexo dele ali na água, né? Quando ele olhou, ele se achou tão belo que ele se jogou para abraçá-lo, para ir em busca dele mesmo, e acabou morrendo. O elogio, esse desejo de aparecer, faz mal para a alma, mata, porque esse desejo tão grande de a pessoa se aparecer, e até usando o nome de Deus, e eu vou dizer isso, eu vou falar aqui uma verdade: tem muita gente usando o nome de Deus para se aparecer. Talvez não tivesse um outro meio de se aparecer, encontrou um meio. Aí fica lá consultando para ver quantos likes que deu, quantos que não deram,
fazendo comparação se o meu Instagram, o meu Facebook, se está em alta ou se está em baixa. Aí entra em depressão quando vê que o dele não está indo para frente. O católico, ele precisa fugir dos elogios. Vocês vão se espantar com o que eu estou dizendo, mas é verdade. A espiritualidade católica é a espiritualidade da fuga dos elogios e enfrentar as críticas. E ninguém tem que ficar se defendendo. Se você falou uma verdade, e é a verdade de Deus, é a verdade do Evangelho, para que você fica se defendendo quando alguém te critica? Deixa o outro lá, problema dele. Aí vai lá e fica se defendendo. Para quê? Jesus se defendeu em algum momento? Aquela bendita noite da quinta-feira santa. Está vendo? Pessoal, a fama dele foi se espalhando. Enquanto ele estava fazendo cura, a fama dele estava se espalhando. Na hora que ele começou a falar a verdade, os mesmos que o elogiaram foram os mesmos que criticaram. Crucifica-o! Então, naquela noite, acharam testemunhas mentirosas para denunciá-lo, porque sabiam que ele estava na verdade. Eles não tinham como encontrar alguma coisa, algum erro, então foi lá e difamaram ele, calúnia. Olha, nós católicos precisamos estar prontos para as calúnias, viu? Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo hoje, precisamos estar prontos. Mas diante de uma calúnia, que não é um elogio, porque nós procuramos o elogio, qual o comportamento nosso? Silenciar. O caldo já foi entornado, não tem como agora, não tem como corrigir. Lembremos lá daquela passagem da vida de São Felipe Neri, diante daquela calúnia que aconteceu. Aí ele falou para a mulher: olha, faz o seguinte, porque ela tinha caluniado um dos meninos lá, né? Aí disse: então faz o seguinte, você vai lá na sua casa, pega um frango, uma galinha e vai jogando as penas para cima até chegar aqui. A mulher, só isso, porque ela foi ali se corrigir, né? Foi falar para ele que ela tinha feito essa calúnia, e ela até ficou admirada, porque pensou que ele ia dar um escapachone, pensou que ia brigar com ele. Ele não brigou, disse: pega a galinha e vem cá, e vai soltando. Aí quando ela vem, aí ele disse assim: agora volte para pegar as penas. Volte. Não é impossível. Ela disse: pois bem, agora o caldo já foi entornado, você já caluniou, não tem mais jeito. Nesses tempos que nós vivemos, eu fico às vezes pensando na minha pessoa. Eu fico pensando, se aparecesse pessoas inventando história em relação à minha pessoa, porque eu não estou livre disso não, viu? Ninguém está livre, viu? E a calúnia muitas vezes faz bem para a alma. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, mas é uma verdade, porque humilha, né? E só pode contar com quem? Com Deus. Deus sabe a verdade. Eu não sei como eu iria me portar, mas hoje eu digo assim, eu não sei como eu iria, né? Mas hoje eu digo assim, eu me calaria, porque o que importa é a minha consciência diante de Deus, não é o que o fulano e cicrano falaria de mim, é Deus. Lembremos lá também da história de São Geraldo Magela, que foi caluniado por aquela menina, né? Depois de algum tempo, a menina se arrependeu. Aí Santo Afonso, que já estava ali prestes a mandá-lo embora, porque ele era redentorista. Santo Afonso, eu fiquei admirado, Santo Afonso, o grande Santo Afonso. Se deixou levar por aquilo que estavam falando em relação àquele menino
aquele moço, aquele religioso tão santo que ele era. Até Santa Afonso caiu na onda. E aí a menina se arrependeu, foi lá se confessar, o padre disse, você precisa agora ir lá e dizer que foi tudo mentira. E ela foi. Aí Santo Afonso pergunta, mas por que você não falou nada? Ele disse, porque na regra de vida está escrito que nós não podemos nos defender diante de uma calúnia. Não está escrito, foi o senhor mesmo que escreveu. Agora o senhor vem perguntar para mim? Mas só que o que foi dito, vai ser sempre assim. Uns acreditarão e outros não. Não tem jeito diante de uma calúnia. E vão sempre arrumar um argumento. Ah, tá vendo? É por isso que ele falava aquilo. Era por isso que ele agia daquela forma. Era para se esconder. Aí vai ter outros que vão dizer, não, ele realmente é uma pessoa sincera. Aí fica, né? Os homens julgando uma calúnia. Uma calúnia só pode ser julgada por Deus. Só Deus pode julgar. Porque Ele é certeiro. Porque, olha bem, a pessoa que caluniou, se ela não se arrepender, imagine no dia que ela for diante do trono de Deus. E ali vai ser o ajuste de conta, porque ali sim, isso que é o pecado contra o falso testemunho, né? É esse aqui, testemunhou uma mentira, e a pessoa diante de Deus, quando ela morrer, eu quero ver o que é que ela vai dizer, porque Deus sabe tudo. Diante de Deus não se fala nada. A gente se depara com a verdade de Deus. E quando nós nos deparamos com a verdade de Deus, nós não temos como dizer nada. O que é que eu vou dizer diante de Deus? Ah, Senhor, foi por causa disso ou por causa daquilo. Não, você caluniou, você falou. Não tem jeito. O caluniador vence nesse mundo e perde no céu. Ele perde a eternidade. O caluniador, dependendo da maldade criada e feita, irá para o inferno um dia. Eu tenho 36 anos de caminhada. Na Canção Nova, esse ano eu faço 28 anos. Olha o meu currículo, né? 24 anos de padre eu vou fazer. Olha o meu currículo, que currículo grande. Nossa Senhora, é o cara, né? Vai nessa. Nesse tempo eu aprendi uma coisa. Diante do elogio e diante da crítica, eu me porto sempre de forma indiferente. Sou indiferente. Se alguém me elogia, eu digo rezemos. E se alguém me critica, eu digo rezemos. Sou indiferente. Porque é Deus que precisa ser visto, não eu. Por exemplo, está aqui gravando em áudio, gravando em vídeo. Eu não pedi. Para mim é indiferente gravar em áudio e gravar em vídeo. Para mim o que importa é celebrar a missa. Não é os likes e os dislikes. Não é o que o pessoal pensa de mim ou não. Esses dias uma pessoa falou bem assim, 2 exemplos que eu vou contar. Mas com isso eu não estou dizendo que eu sou o cara não, viu? Porque lá dentro eu quero o elogio, mas eu tenho que lutar contra, viu? Porque o ser humano gosta disso. Esse dia uma pessoa do call center ligou para mim, daqui da comunidade, dizendo, padre, tem uma mulher que ela gosta muito do Senhor e ela quer contar um testemunho para o Senhor. Bem, os membros da comunidade já me conhecem, já sabem como é que eu me porto diante dessa situação, né? Aí eu disse assim para ela, olha, diga para essa pessoa que Deus a abençoe, que ela persevere na caminhada dela e que ela, nas orações, reze pela minha conversão. Que seria muito bom eu ouvir esse elogio. Nossa, eu ia me sentir um cara. Eu ia me sentir melhor do que os outros padres ou melhor do que os outros missionários da comunidade. Então, para a vaidade não crescer, então é melhor não ouvir, nem querer saber. Se Deus fez, quem foi que fez? Foi Deus, não fui eu. Se fosse eu queria ouvir, mas não fui eu que fiz, foi Deus que fez. Então, vai lá agradecer a Deus, louve a Deus, bendiga a Deus, está ótimo. Não precisa eu saber de nada. Por que eu tenho que saber? Agora, na hora da crítica, eu fico com raiva. Aí busco isso, busco aí, fico me justificando. Para que me justificar? O outro estava lá no confessionário atendendo confissões.
Isso há muito tempo atrás. Aí, um sacerdote, né? Ele, assim, porque ali no confessionário tem aquelas janelas, né? Que dá para ver o padre quando está atendendo confissão. Isso aqui é até uma forma de preservação, né? Para depois não ficar dizendo que o padre fez alguma coisa e está lá na janela, janela aberta, todo mundo vê, ninguém vai dizer nada, né? Aí o padre apareceu assim e disse: padre, foi justamente no momento que uma pessoa tinha saído. Aí eu disse assim, aí eu estava ali, padre, oi, o outro padre, né? Olha, tem uma pessoa aí que ela se converteu com o senhor, ela queria te dar um abraço, ela queria falar com o senhor. Eu olhei assim para o padre, disse assim: padre, diga para ela agradecer a Deus pela conversão, para ela perseverar na fé, porque às vezes a pessoa diz que se converte com o passar do tempo, volta à vida velha, então persevere, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E diga para ela para rezar pela minha conversão, porque, padre, eu preciso atender confissões aqui agora. O próximo... Aí o padre saiu, não sei se ele ficou com raiva de mim, eu não sei, mas eu estou atendendo confissão, eu vou sair do confessionário para receber elogio. O cara, o bonitão, não. Deus precisa ser glorificado e Deus precisa ser elogiado, só Deus. Mas hoje, nesse tempo, né, de nhenhenhen, de mimimi, todo mundo, ai, ninguém me olha, ninguém me quer, ninguém me vê, ninguém me abraça, ninguém me beija, ninguém me ama. Aí as pessoas ficam se utilizando das situações para, através daquela situação, ela ser o cara. Não. Olha aquele livro de Santo Grigão lá, Maria de Montfort, né? O livro de Nossa Senhora da Consagração. Olha, a fama do livro aconteceu depois que ele morreu. Aí se fala, né, que o demônio guardou, escondeu o livro e tudo mais. Será que Santo Afonso ia aguentar tanto elogio, meu Deus do céu? E ele dizendo: eu sou o cara da consagração, tá vendo? Agora o pessoal está entendendo, os verdadeiros consagrados. Ele escreve, Deus esconde, ele morre, depois de, não sei se foram 100 anos depois, aí encontraram o livro, agora está aí, agora ele não precisa mais de elogio mesmo, já está no céu. E aquela história de Davi, está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 16, do versículo 5 seguinte, tá? Davi com seus soldados subindo o Monte das Oliveiras, e um homem lá começa a dizer: seu bandido, e começa a xingar, você matou um monte de gente, e foi falando, e já vai Davi na maior paciência com os soldados dele. Aí teve um momento que um soldado começou a dizer: para de falar isso com Davi, não sei, com o nosso rei, não sei o quê. Aí ele olhou para Davi e disse: Davi, você quer que a gente mate esse cara logo, elimine ele? Aí Davi disse assim: fique em paz. Eu estou usando as minhas palavras irônicas para você entender o que está por trás. Aí ele diz assim: no estresse, fique em paz, rapaz, fica calmo. Se Deus está permitindo que esse cara fique me criticando desse jeito, se Deus está deixando, é porque eu mereço. Porque se eu não merecesse, Deus mandava um raio agora e eliminava esse cara. O grande Davi, deixa, não estresse, continuou. E ali diz assim, né, que ele ia subindo, ali no cavalo, em cima, com os amigos dele, com os soldados, e o cara do lado acompanhando e amaldiçoando Davi, e Davi ali, ó, suportando, porque o que ele queria era ser elogiado. Eu vou repetir, eu me porto assim. Se elogia, se não elogia, eu não me defendo. O que quiserem falar, falem. Cada um vai responder diante de Deus, pelo bem ou pelo mal, falando bem ou falando mal. Por exemplo, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, mas eu sei que tem gente aí que faz, né? Pega
as homilias que eu faço e coloca lá. Aí tem gente até que pensa que sou eu. Não, eu não tenho Facebook. Olha, falando bem ou falando mal, está lá. Se é para elogiar, elogie. Se não é para elogiar, não elogie. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Eu só sei de uma coisa, que aquela mesma pessoa que elogia, quando eu falo uma verdade para ela, ela fica com raiva de mim e não quer mais saber de mim. É assim. Esses 36 anos eu descobri isso. E agora eu ando aí, ó. O que importa é minha consciência diante de Deus. Não é o que o outro pensa, o que o outro diz referente à minha pessoa. Olha, eu estou falando hoje da minha pessoa, não é que eu não tenho que ficar falando de mim, eu tenho que falar de Jesus Cristo. Mas eu estou dando um exemplo para você ver como nós católicos devemos nos comportar. Porque é Jesus que precisa ser anunciado, não somos nós. Então, pelo amor de Deus, você que está se sentindo depressivo só porque tem 2 seguidores, que bom, né? 2 ovelhas vale muito para Deus. Mas se você tem trilhões, também, que bom. Agora, eu não sei se os trilhões está evangelizando mesmo, ou se o 2, de repente, é ele que está. Porque hoje as pessoas não suportam mais ouvir a verdade. Então, Jesus, a fama dele foi crescendo. Na hora que o leproso foi purificado, ele foi curado, Jesus diz assim: não fala nada para ninguém, hein? Ó, boca de couro aí, hein? Caladinho, hein? Nada, nada, nada. Boca de siri, quietinho, quietinho, quietinho. Fala nada para ninguém, não. E na hora que a fama se cresce, aí ele se esconde. É assim. A espiritualidade protestante não é essa. Você tem que aparecer, você tem que crescer, tem que ter muita gente e tal. Não é Jesus que aparece, é você que aparece. A espiritualidade católica não. Quem aparece é Jesus Cristo. Sempre Jesus, nunca nós. Nunca, sempre Deus.